Glória a Deus, irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. Da parte do Senhor Jesus. Trago hoje uma notícia assim, muito agradável aos nossos corações. Hoje, os irmãos sabem, a Igreja Metodista, de 2 em 2 anos, ela realiza os seus concílios, faz as suas nomeações pastorais. E esse ano é um ano que não é ano de nomeações pastorais, mas é um ano de ajuste nas nomeações pastorais. E nós louvamos a Deus, nós recebemos como igreja de Conceição de Macabu, e eu como pastor supervisor, um presente. Nós agora vamos também conduzir a Igreja Metodista Serrinha. Glória a Deus! O pastor Paulo seremos pastores da Igreja Metodista Serrinha, aí a partir de 2026. Eu conto com a oração, com o apoio dos irmãos. A gente precisa muito das suas intercessões. Hoje foi publicado, foi oficializada essa nomeação, essa designação. Que Deus nos ajude e nos fortaleça,
em nome de Jesus, porque vai aumentando a responsabilidade, o comprometimento com as coisas concernentes ao reino de Deus, no que diz respeito à Igreja Metodista no Distrito Norte Fluminense 2. Amém? Deus possa nos dar graça, né, que os irmãos tenham essa ciência. De agora em diante, nós também temos um compromisso, né, com a Igreja de Serrinho, em nome de Jesus. Amém? Na verdade, a partir do ano que vem. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Marcos, capítulo 7, verso de número 24. Aleluia. Marcos 7, 24. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 7, verso de número 24 até o verso de número 30. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a seu respeito, veio e prostrou-se aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra: podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus. Queridos, assim, eu quero começar, né, destacando esse texto, porque esse texto está muito próximo da base que nós estamos usando para a nossa campanha Efatá. A campanha Efatá está estruturada na próxima perícope, onde fala, né, a próxima perícope diz que é a cura de um surdo gado. E esse texto, ele está ali secundando esse trecho da palavra do Senhor que fala sobre o Efatá de Deus. E aqui também fala sobre a realização de um milagre. E o que me chama a atenção é que no início desse trecho, no versículo 24, a palavra diz que Jesus, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. E ali ele tem esse encontro com essa mulher grega de origem sírio-fenícia. E logo mais abaixo, depois de realizar esse prodígio, depois de ter esse encontro, depois de ter essa realização acerca desse milagre, no versículo de número 31, quando inaugura, né, o trecho que fala da passagem do Efatá, a palavra também diz: de novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom. Ou seja, Jesus estava em peregrinação do seu ministério. Jesus caminhava operoso sobre a face dessa terra, debaixo daquilo que Deus lhe tinha confiado e cumprindo aquilo que Ele próprio fala que o meu Pai, Ele me comissionou para trabalhar. O meu Pai trabalha até agora e por isso que eu faço a sua obra. E Jesus, ele está nessa peregrinação, mostrando para nós, nos trazendo um exemplo de que a obra de Deus, ela precisa ser realizada. Aleluia! E há, né, uma série, né, de demandas as quais nós conhecemos, e o texto está mostrando isso. Primeiro se aproxima uma mulher sírio-fenícia, daqui a pouco trazem um homem que é surdo e gago,
que precisava de uma cura, precisava passar por esse tempo. Ele recebe essa palavra de Jesus, que essa palavra efatá, abra-te. Por quê? Porque grande é a demanda. Mas para a grande demanda, há uma necessidade de que a gente esteja entregue como cristãos, como filhos de Deus, herdeiros de uma promessa, estejamos entregues a esse trabalho, a esse serviço, estejamos a serviço do reino de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que aquele que coloca a mão no arado não é apto para poder olhar atrás. Como tem gente, né, que retrocede na caminhada diante de uma necessidade, porque essa necessidade não era daquela geografia e não era daquele tempo. Eu entendo que as necessidades elas se multiplicam, e como existem pessoas que necessitam, né, da graça, do poder, do amor, da justiça de Deus. E quem são esses caras? Conforme diz o apóstolo Paulo, né? Como crerão se não há quem crê? Como crerão naquele de quem nada ouviu? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. O texto, né, esse contexto do capítulo 7 e 8 do Evangelho de Marcos, ele deixa isso claro. Jesus era operoso, trabalhador, tinha um ofício, ele era carpinteiro. Mas diante da chamada de Deus sobre a sua vida, ele decide se lançar. E é ele que é quem estabelece a fala, né? O decreto bíblico que diz: buscando, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. O reino dos céus. No coração de Jesus, nada mais importava do que a manifestação do reino dos céus. É verdade. E eu entendo que por semelhança, por proximidade, por caminharmos próximo a Jesus, pelo desejo que Jesus tem de que sejamos reconhecidos como discípulos, Ele deseja também de que a gente possa seguir desse trilho, Que assim seja. sendo operoso na chamada que Deus tem. Aleluia. Claro que alguns vão poder contribuir um pouco mais, outros um pouco menos, mas eu entendo que todos podem contribuir para que o reino de Deus ele seja estabelecido. E Jesus estava fazendo a sua parte, e uma parte muitíssimo importante. Assim como aquilo que ele delega a mim e a você, ele não delega que seja menos importante, é porque também tem um grau de importância nele. Mais importante do que isso, ele confia em nós. Confia em mim e em você para que façamos. Glória a Deus. Para que possamos dar continuidade ao privilégio. Podemos dar continuidade a esse lindo projeto de salvação inaugurado na cruz do Calvário, né? No sacrifício de Jesus, na sua morte e ressurreição. Hoje nós podemos, né? Estamos aqui diante da mesa da ceia para podermos celebrar esse memorial, mas também para podermos dizer: Senhor Jesus é fera, operoso no seu ministério, se lançou na obra, e nós também podemos. Em nome de Jesus. Nós também temos condições de podermos fazer isso. Mas eu quero te chamar a atenção, querido, além dessa introdução, de que esse texto ele é cheio de desafios. Porque Jesus encontra uma mulher que está em meio a angústias, em meio a agonias. Que luta que essa mulher está passando. A sua filha endemoniada, ela precisando de um mover de libertação sobre a vida da sua filha. E assim, o que nós poderíamos dizer no nosso tempo acerca daquilo que é uma fala muito própria nossa, né? Muitas pessoas, às vezes, da sociedade também copiam isso. Verdade. Mas o crente, às vezes, ele fala muito: poxa, que prova, que luta. E eu entendo que a gente usar essa expressão prova,
A salvo para as professoras, né, aqui de plantão. Mas o crente, quando ele fala de prova, significa que ele está numa batalha, né? Numa guerra. O crente fala, ele constata isso na vida dele e ele está passando por um momento de desconforto. E momentos de desconforto no meio da nossa geração, às vezes nos empurra para a ansiedade, para a precipitação. No meio da nossa geração, sobretudo, às vezes passar pela prova nos leva a algumas escolhas equivocadas, escolhas erradas, como, por exemplo, retroceder, como, por exemplo, murmurar, como, por exemplo, nos rendermos à incredulidade, porque são provas. E essa mulher, ela está numa prova, e ela está numa luta. E não diferente de nós, essa mulher, no meio da sua prova, ela se aproxima de Jesus. Às vezes, é no meio da prova, é que nós somos impulsionados a nos aproximarmos mais de Jesus. Aleluia. Essa não é a vontade de Deus, é revelada desde o Éden. A vontade de Deus lá desde o Éden é de que o Senhor ele criou os seus filhos para poderem desfrutar daquele ambiente. E o desejo do Senhor é de que na viração do dia ele viesse para poder encontrar com o seu povo. Relacionamento. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus não é de que a gente vá se aproxime dele na prova, de que a gente se aproxime dele na luta, na adversidade, na perda, na dor. Quando a situação é estreita, até mesmo o ímpio, você já parou para avaliar isso? Até mesmo o ímpio coloca assim a mão na cabeça e fala assim, meu Deus do céu, me ajuda. Verdade. Até mesmo aquele que se diz ateu, ou à toa, ele fala assim, Deus me ajuda. Mas você não acredita em Deus? As lutas, muitas vezes, nos aproximam do Senhor. Mas assim, cabe ressaltar. Não é desejo de Deus de que a gente se aproxime dele, ou de que a gente esteja numa condição de luta, para podermos estar próximo a ele num relacionamento. Porque ele quer ter relacionamento com a gente desde sempre. Desde quando o mundo foi criado. Conforme o texto de Isaías 43, 23, que eu ministrei ontem na vigília lá em Itaparica, antes de que a luz fosse criada, ele já era. Aleluia. Oh, glória. Antes de haver lá em Gênesis, quando ele declara haja luz, ele já era. Amém. E aí, Glória a Deus. diz que ele já era, e de que ninguém pode escapar de suas mãos. E aí, Verdade, dizendo, Senhor. agindo Deus, agindo eu, quem impedirá? Queridos, o texto está posto. E uma mulher com uma necessidade. E quando você entende, ou quando você se percebe em meio à sua luta, em meio à sua dificuldade, seja sincero, você quer ficar convivendo com essa luta? Claro que não. Você quer que essa luta se estenda? Você olhou para a sua vida, olhou para a sua jornada e você parou e analisou, nossa, que prova. Como que eu vou sair disso? O nosso socorro ele vem do Senhor, amém? Mas você parou ali e analisou, estou numa situação que vai me colocar à prova. Qual é o sentimento que vem no seu coração? Que isso se resolva o mais rápido possível. Que o Senhor se apresse em me socorrer. Que o Deus Todo-Poderoso que diz, agindo Ele, quem impedirá, Ele se apresse, conforme diz o Salmo 70. Que Ele se apresse e me socorrer. E talvez, querido, quem é mãe, ou que tem um vínculo, né? Pode ser talvez o pai também, que tem um vínculo
de muita proximidade, de muito profundo com o filho, vai entender o que a gente está falando. Porque já não se trata mais de nós. Não é a minha luta, não é a sua luta, mas é a luta de quem foi gerado por nós e que nós amamos. É, Deus. E que por mais experientes que eles se tornem, por mais velhos, por mais que eles se desenvolvam, cresçam na vida, vão ser sempre as nossas crianças. E a gente sempre vai ter uma preocupação Verdade. com os nossos filhos. E essa mulher, ela está nessa condição. Eu entendo, irmãos, de que o pleito dela era legítimo. O seu pedido era legítimo. Porque ela estava buscando um socorro no lugar certo. Ela estava passando por uma situação de prova, mas existe uma correspondência de Jesus que ela não é imediata. Jesus não corresponde ao pedido dela imediatamente com o milagre. Verdade. Jesus não responde à sua urgência. Hoje de manhã, a Tawane, lá em Santa Maria, ela cantou uma canção que eu entendo que é uma canção que ela é muito feliz no conteúdo teológico dela. Quando ela diz assim: me livrou na tormenta, me livrou em meus problemas. Ou seja, porque a construção teológica dela é bem bíblica, bem assertiva. Me livrou não da tormenta, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Amém? Amém. Me livrou não dos meus problemas, mas me livrou em meus problemas. É verdade. Porque o livramento de Deus não é para nos livrar ou nos poupar das causas, das circunstâncias da vida, que muitas vezes nos modelam, muitas vezes nos fundamentam. Você sabe de que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livres da fornalha, mas eles foram livres da fornalha. Aleluia. O Senhor passou. Glória a Deus. A fornalha estava com eles na fornalha. Ou seja, os livrou em seus problemas. Daniel, na cova dos leões, não foi livre da cova dos leões, mas foi livre na cova. Na cova. Me livrou em meus problemas. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é um lugar muito especial, de bastante desconforto para a nossa alma, mas um lugar muito especial de comunhão com Deus. Amém. É um lugar muito especial. Um lugar de dependência, de reflexão. Um lugar de afirmação de fé. Conforme Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles aceleraram. Eles declararam de que aquilo ali não seria o sofrimento. De que aquilo ali seria uma luta, uma prova, mas que exaltaria o nome. Oh, glória! Deus, Deus seria exaltado. Aleluia! Aquela circunstância. Então, queridos, essa mulher ela chega e apresenta a sua demanda legítima de uma mãe preocupada com uma filha que estava sofrendo um ataque espiritual. Consegue se colocar nessa cena, irmão? Não é mole não. Misericórdia, né? É uma coisa forte. Verdade. É onde que a gente às vezes se coloca na cena que a gente fala assim: meu Deus, que prova, que luta. Às vezes a criança, você está em casa, você recebeu uma notícia de que a criança sofreu uma queda na escola e ralou os joelhos, já fica meio apreensivo. Será que foi só o joelho? Mas ela estava debaixo de um diagnóstico, debaixo de um decreto de maldição sobre a vida da sua filha. Estava em processo de espírito imundo. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio e prostrou-se aos seus pés. Poxa,
Era legítimo o seu pedido. Verdade. Ela encontrou com Jesus. Ela se prostra aos seus pés. Mas o texto diz que essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fatem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Palavra forte, né? A nossa expectativa, se a gente não conhecesse o texto, é de que a gente iria nutrir, é de que, cara, Jesus agora vai entrar em cena, vai quebrar tudo. Ele vai responder a esse pedido legítimo dessa mulher. Mas ele traz uma resposta de que primeiro é necessário que se matem os filhos. De que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorros. Queridos, é um texto do Novo Testamento. É um texto que ele é cercado de graça, como toda a Bíblia, porque tem alguns crentes que às vezes têm um péssimo hábito de dizer que o Antigo Testamento é o período da lei e o Novo Testamento é o período da graça. No período da graça eu vejo Ananias e Safira morrendo porque desobedecem a Deus. Eles são fulminados porque desobedecem ao Senhor. No Novo Testamento, no período da graça, eu vejo Jesus estabelecendo um princípio de fundamento, e aqui ele não respondendo com essa graça com barata, que não custa, uma graça que muitas vezes é banalizada no meio de nós, que às vezes parece que na cabeça de algumas pessoas, quando eles falam acerca da graça neotestamentária, parece uma graça de um Deus que não tem critério. Parece uma graça de um Deus um Deus bobinho, que aceita tudo de forma passiva e de que não está fundamentado em princípios de santidade, em princípios onde a gente busca a libertação dos pecados. E assim, eu entendo que a nossa geração, ela desfruta de uma igreja, pelo menos de um ambiente que está à nossa volta, que às vezes quer nos direcionar a uma aceitação a tudo, de que tudo está normalizado, de que tudo pode, e de que os que estão caminhando no erro têm até um maior acesso. Parece que caminhar no erro é um privilégio para poder ser estabelecido numa condição de maior proximidade com Jesus. Jesus é pura graça, ele recebe e acolhe sim o pecador. Nós vemos isso não somente no Novo Testamento, mas vemos isso também no Antigo, mas ele tem alguns critérios. Em primeiro lugar, queridos, eu quero falar para vocês sobre a questão da prova. Luta e prova. Isso nos forja. Você já ouviu um ditado popular que diz: aquilo que vem fácil, vai fácil. É muito difícil a gente ver, sobretudo aqueles que não têm muita maturidade, quando recebem alguma coisa assim de mão beijada, eles não valorizam, né? É verdade. Eles não valorizam as coisas. E é sobre isso que Jesus está tratando aqui.
É sobre a questão da gratidão. É sobre a questão da valorização daquilo que você recebe. Jesus está dizendo de que, olha, eu tenho filhos, não são prediletos, mas eu tenho filhos. Eu tenho gente que já tem andado na minha presença e tem caminhado comigo, e eles têm pago um preço para poder se credenciar a uma movimentação minha na direção deles. Eles já têm entendido. Eles já saíram de um lugar de poder me buscar por aquilo que eu posso fazer. Eles hoje já me buscam por aquilo que eu sou. Aleluia! Oh, glória! Na verdade, eles entenderam aquilo que está proposto lá na Gênesis. De que o Senhor não constituiu Adão e Eva apenas para que eles pudessem desfrutar daquele ambiente, mas os constituiu para poder se relacionar, prioritariamente para se relacionar com eles. E Deus tinha prazer, alegria, tinha na viração do dia vir para poder encontrar com Adão e Eva. Aleluia! E queridos, muitas vezes nós olhamos à nossa volta e vemos muitos relacionamentos com Jesus que são relacionamentos utilitaristas, da busca de Jesus por aquilo que Ele pode fazer. É verdade. Deus poderoso. Isso é uma advertência, o texto está registrado. Eita glória! Porque o Senhor, na sua onisciência, Ele sabia, devido ao grau de corrupção da humanidade, de que haveriam tempos difíceis, onde pessoas estariam se reunindo no nome dEle, mas não por causa de um relacionamento com Ele, um relacionamento prioritário com Ele, mas por aquilo que Ele poderia fazer, aquilo que Ele poderia agregar, aquilo que Ele poderia abençoar. E passar por provas, queridos, muitas vezes se faz necessário. E essa mulher está no meio de uma prova. Assim como Jairo, que tinha sua filha à morte, passa por uma prova muito dolorida quando ele vai até Jesus e ele chega e encontra Jesus. E Jesus vem com ele para poder ir até a sua casa, mas no meio do caminho, É verdade. diante da demanda, diante da demanda que a obra de Deus necessita, das pessoas necessitadas que estavam à sua volta, Jesus encontra a mulher do fluxo de sangue. Aleluia. E ali ele opera um milagre na vida da mulher do fluxo de sangue. Certamente, aos olhos humanos de Jairo, houve ali uma perda de tempo preciosa. Verdade. Se você analisar o texto nessa perspectiva, você vai falar assim, rapaz, será que vai dar tempo de Jesus chegar lá? Porque o estado da menina era muito grave. Queridos, muitas vezes dizem que a justiça de Deus ela tarda, mas não falha. Jesus nunca Chega tarda, no nunca momento falha. certo. Sempre opera. Oh, glória! No momento. Aleluia! E teve milagre para a mulher do fluxo de sangue, e o Senhor restaurou a vida, a filha de Jairo. Mas começa a observar uma coisa comigo. Tanto é prova que Jairo e a sua esposa passaram, quanto essa mulher Ciro Fenícia também passou. E agora, para você poder pergunta para esse mundo que está ao seu lado aí. Pergunta para ele assim: passar pela prova é confortável? Passar pela prova é confortável? Claro que não, né? Você passa pela prova com alegria? Você passa pela prova com alegria? Tem um corinho de fogo que diz, né? Ele vai passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Peraí, eu sou o pastor Marcelo. Pastor Marcelo colocou uns 10 corinhos de fogo lá dentro das igrejas. Meu Deus. Não fica igual o pastor Marcelo e botar uma peruca, né, João? Abre tua Bíblia comigo. A Epístola Universal de Tiago, no capítulo 1, verso de número 2. Projeta para a gente, Pedro, por bondade. Nós vamos conseguir entender alguns fundamentos. A importância, que Deus se compraza nisso. Conseguiu, amado? Você não conseguiu ler aqui? Não? Amém? Não. Tiago 1,
Verso 2. Amém? Obrigado. Tiago está escrevendo, dizendo assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Apertando. Considere motivo de grande alegria. Não é qualquer alegria. É verdade. Há uma preocupação, há um propósito de Deus. Há um fundamento do Senhor. O Senhor está querendo estabelecer uma aceleração de maturidade espiritual em nós. Quando Ele está conosco, nos livrando em meus problemas. Aleluia. Livrando na fornalha. Glória a Deus. Livrando na cova. Obrigado, Senhor. Isso. Aleluia. Motivo de grande alegria. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala para ele: se você está passando pela prova, dá um Você está sorriso. passando pela prova, dá um Olha, sorriso. sorriso nesse rosto. Eita glória! O texto vai seguir dando um fundamento. Por que é motivo de grande alegria? Visto que isso causa desconforto em nós. Vamos lá. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. É no meio da provação. É que a prova da sua fé ela vai produzir. Aleluia! Queridos, cova dos leões, fornalha de fogo ardente. E o deserto que aguardou o povo de Israel, que saía do êxodo do Egito para poder ir até a terra prometida. Situações de desconforto, mas com respostas diferentes. Aleluia! Situações de provação com respostas diferentes. Verdade. Toda uma geração tombou no deserto por causa da murmuração Meu Deus! diante da prova que passaram. Fala, papai! Josué e Caleb são diferenciados dessa Eita geração. glória! Amém? Eu acho lindo. Falei isso hoje lá em Santa Maria pela manhã. Quando Caleb adentra aquilo que era a promessa do Senhor, com a idade de 85 anos, Cobre Josué. ele adentra a Hebron e ele diz: já tem 45 anos que o Senhor estabeleceu uma promessa sobre a minha vida de que eu possuiria essa terra. Oh, glória! E eu louvo o meu Deus de que até o presente momento me conservou vigoroso para que pudesse contemplar com os meus olhos. Glória a Deus! Aleluia! Ele recebe a promessa com 40, passa. Esse é o nosso anos, Senhor e Jesus. aquele Hebron, aquele que prometeu, cumpriu e o conservou vigoroso durante 45 anos. Queridos, motivo de grande alegria, passagens por provação, porque assim você vai saber de que a prova da sua fé vai produzir perseverança. Verdade. Vai te estabelecer num lugar que não é um lugar de buscar Jesus para que Ele possa resolver o teu problema, mas vai te levar a um lugar de comunhão, de caminhada, Glória a Deus. uma relação de discipulado, aonde Ele vai cuidar de você e aonde Ele vai trabalhar, moldar o seu caráter, moldar a sua vida, aonde Ele vai ser não somente o Jesus milagreiro, mas Ele vai ser o Senhor da sua vida. Glória a Deus. Jesus está tratando isso com a mulher sírio-feliz, uma mulher grega de origem sírio-feliz. Por que Jesus está tratando isso com ela e dizendo de que, olha, não é bom tirar a comida dos filhos para poder entregar aos cachorrinhos? Cachorrinhos eram as tratativas aos povos estrangeiros.
aqueles que eram de outras culturas que estavam entremeados no meio do povo de Israel. E ser de uma cultura sírio-fenícia significa de que eram pessoas que tinham adoração a diversas divindades. Os sírio-fenícios eram politeístas, adoravam o panteão de vários deuses. E o principal deus do panteão sírio-fenício era Baal. Verdade. Essa mulher vem dessa tradição. Talvez, o texto não traz essa informação, mas talvez essa possessão demoníaca na vida dessa filha, dessa mulher, seja geracional. E há um costume, uma tradição dentro dessa cultura de que se apela para um Deus para determinada demanda. E ali não se estabelece um relacionamento com esses deuses. São feitas oferendas em retribuição a realização de um prodígio. Você vê que o tempo passa, o nome das denominações religiosas mudam, mas você vê que os fundamentos do reino espiritual eles permanecem o mesmo. É verdade. Você conhece algum tipo ou já ouviu falar, de que pessoas vão buscar o favor da divindade e ali realizam oferendas para poder receber o favor da divindade? Era assim que se estruturava o pensamento dos sírio-fenícios. Esse era o pensamento desse povo. Mas Jesus está querendo realizar, entende que tem necessidade de fazer um milagre na vida dela, mas o prioritário para Jesus é estabelecê-la num lugar de relacionamento. Para que essa mulher ela pudesse se reconhecer no lugar. O que ela está querendo? Ela está querendo somente o Jesus milagreiro ou ela quer caminhar com um Jesus que pode todas as coisas e que ela também vai poder todas as coisas dele que a fortalece? É gerar esse entendimento, queridos, no coração daquela mulher. E por isso ele diz. Ele coloca a fé dela em prova. E aí não é para que Jesus possa sentir o que está no coração dela. Ele sabe, mas para que ela se avalie. Para que ela se reconheça. E queridos, ela é aprovada. Ela é aprovada. E serve como um instrumento de ensino pedagógico para aqueles que estão à volta de Jesus. Porque quando Jesus diz a ela de que deixa primeiro que se fatem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ele está dizendo: o teu milagre, aquilo que você me pede, tem gente na frente que precisa ser abençoada, porque eu sou Deus que trabalha com o que quer. Talvez a nossa expectativa seja de que ela vai murmurar, ela vai se fechar. Quem murmurou e quem se fechou foi o povo de Israel no deserto. Foi o povo de Deus. É, Deus. Essa mulher que era uma mulher estranha Está indo quanto? ao movimento, ao povo de Israel, ela tem uma atitude diferenciada. Ele seria meio que mal comparando a gente que está numa caminhada com o Senhor e que estamos buscando o Senhor, né, em espírito e verdade. O Senhor tem bênçãos sobre nossas vidas. Jesus. Olha, eu vou abençoar o meu povo. Ela trancar o carro? Eu vou abençoar os meus filhos legítimos. Mas quando de repente chega alguém que é estranho a essa adoração, a essa comunhão, com uma necessidade, ela precisa também da graça.
mas também precisa entender, não é só o favor, tem a comunhão.